Aleluia. Irmãos, eu queria pensar rapidamente nessa noite sobre uma pergunta muito simples, mas também muito importante para nós. Eu realmente sou uma pessoa salva? Interessante, é sobre isso que João está falando aqui nessa passagem. Nós temos lido algumas cartas nesse tempo, né? Começamos aí a incentivar os irmãos a fazerem leituras bíblicas diárias com a família, o culto doméstico. Lemos as cartas de Pedro e começamos agora, essa semana, as cartas de João. E o que nós temos visto é que tanto um quanto o outro, eles tiveram uma experiência muito real com o Senhor Jesus. Não há nada de teoria nos escritos desses homens. Eles viveram a fé cristã intensamente, tiveram uma experiência com Cristo de transformação, de regeneração, foram revestidos pelo Espírito Santo no Pentecoste e viveram toda a sua vida, as suas vidas no altar de Deus, servindo ao Senhor. Quando a gente começa lendo essa primeira epístola, no capítulo 1, João diz, olha, o que era desde o princípio, 1 João capítulo 1, verso 1, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E ele continua, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. João está nos dizendo que a experiência que ele teve, ela foi real. Ele não somente viu e ouviu, mas ele tocou, ele apalpou o verbo da vida. Ele teve uma profunda intimidade com o Senhor, e ele diz que o objetivo de tudo aquilo que ele recebeu e transmitiu é para que nós tenhamos comunhão. Comunhão com o Pai, comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Uma experiência genuína e verdadeira. E ele então vai discorrer nessa carta sobre as marcas dessa experiência com Cristo. Será que não existem evidências na vida de uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus? Uma vida que foi regenerada pelo Espírito Santo, que foi lavada no sangue de Jesus? Será que não há evidências? E é sobre isso que eu quero pensar com os irmãos. Porque essa pergunta, eu realmente sou uma pessoa salva, ela só pode ser respondida pela vivência, pela experiência da prática da vida cristã, que tem o seu início com a experiência de salvação, de conversão. A obra da regeneração, operada pelo Espírito Santo, produz em nós uma conversão. Agora, será que a partir desse momento a nossa vida continua a mesma daquela que vivíamos antes dessa experiência, né? Então é sobre isso que eu quero pensar. A salvação é uma obra de Deus, e quando Ele salva, algumas realidades passam a fazer parte da vida que foi alcançada por essa graça salvadora. João escreve àqueles que confessaram a Cristo como Senhor em suas vidas. Como eles realmente poderiam saber se eram pessoas salvas? Percebam logo nos 2 primeiros versículos do capítulo 5, João diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, baseados nesses 2 primeiros versículos, nós podemos imaginar o apóstolo levar aqueles irmãos ao seguinte pensamento: o seu andar está de acordo com o que Deus lhes revelou sobre ele, seu caráter, a sua obra. O seu estilo de vida conforma-se ao que Deus lhes disse a respeito dele mesmo, de seus mandamentos e da sua vontade. Então, amados, quando Jesus transforma uma vida,
quando Ele transforma as nossas vidas, Ele passa a ser o centro de tudo. Ele passa a ser o centro de tudo. A conversão é uma mudança de governo na nossa vida. Cristo se assenta no trono e passa a comandar e governar toda a nossa estrutura de vida. Ele passa a ser o centro. Ora, será que isso não vai influenciar toda a nossa vida? Será que não vai influenciar toda a nossa vida? Será que o fato de Jesus vir morar em nós, o Espírito Santo habitar em nós, a palavra de Deus se tornar referência para a nossa vida, isso não vai mudar, por exemplo, a minha forma de me relacionar com a minha família, a forma como eu vou lidar com o dinheiro, com o trabalho? Né? Então, se Cristo de fato é o centro de tudo, passa a ser o centro de tudo, obviamente que isso vai produzir mudanças tremendas na nossa vida. A prova de que realmente cremos em Jesus Cristo é que a nossa vida foi e continua a ser transformada. E agora nós buscamos andar de acordo com os mandamentos de Deus, conforme a vontade do Pai. Então, primeiro vem a obra do Senhor, primeiro vem a obra da regeneração, do novo nascimento, e a partir daí, Ele vai estabelecer evidências dessa obra de salvação que produz transformação. Eu quero pensar rapidamente com os irmãos sobre algumas evidências apontadas pelo apóstolo João na sua primeira carta. Evidências que realmente vão marcar a mudança, a transformação das nossas vidas. A partir da obra de Deus, nós vamos ver essas marcas no nosso caminhar. A primeira evidência é que o cristão verdadeiro, diz João, vai andar na luz. O verdadeiro cristão andará na luz. No primeiro capítulo, no versículo 5 em diante, João diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Agora percebam como a visão de João é prática, como eu disse no início. Não há nada de teoria aqui nesses escritos, nem de Pedro, nem de João. Ele vai dizer o seguinte no verso 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João diz, a primeira evidência de que uma pessoa nasceu de novo é que ela vai andar na luz. Ela vai andar na luz, porque Deus é a luz, e nele não há treva nenhuma. Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo, né? Antes de Jesus ir à cruz, momentos antes, ele disse, vem aí o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim, né? Não tem nada em mim. Ele opera na esfera das trevas, onde a luz não penetra, a luz da presença de Deus e da palavra de Deus, onde há coisas escondidas. É nessa esfera que Satanás age, né? Tentando manter as pessoas vivendo uma vida dupla, mentirosa. E João diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Essa experiência não foi genuína. Mas no versículo 7 ele diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, aleluia, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deus nos transformou, e agora andamos na luz da presença de Deus, na luz da palavra do Senhor. O salmista diz, no Salmo 89, bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, verso 15, e anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Aleluia. Esse é um povo bem-aventurado, que conhece a celebração, os vivas de júbilo, mas que anda também na luz da presença do Senhor. Irmãos, isso é fruto de conversão. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, no versículo de número 8, ele diz assim, outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Aí ele conclui, Efésios 5:8, andai como filhos da luz.
outrora, antes, eras trevas, nós andávamos nas trevas. No capítulo 2 de Efésios, Paulo diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe desse mundo, segundo o espírito que age nesse mundo. Éramos inclinados à nossa natureza humana, à nossa vontade, ao nosso pensamento, à nossa carne, às inclinações do nosso coração, enganoso. Mas Paulo diz, agora sois luz no Senhor. E aí ele diz, o que vai evidenciar essa transformação? Ele continua, andai como filhos na luz. Da mesma forma, João está dizendo aqui, quem diz que está nele e anda nas trevas é mentiroso, porque Deus é luz, a luz da presença de Deus, vai iluminando toda a nossa vida, vai tomando conta. Nós andamos agora na consciência da presença de Deus na nossa vida. Eu li ontem, naquele momento de culto, de despedida da nossa irmã Isa, Provérbios capítulo 4, verso 18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, vai brilhando, a luz de Jesus em nós, até ser dia perfeito. Para ela chegou o dia perfeito, é o que Paulo chama de o dia de Cristo. O Senhor começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo. A luz foi brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Transformados de glória em glória. A luz da presença de Deus e da sua palavra. E ao andarmos na luz, diz João, nós temos comunhão com os nossos irmãos que também andam na luz. Diz o verso 7. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão. É esse andar na luz, irmãos, que nos mantém em comunhão. A luz da presença de Deus, a luz da presença de Cristo. E aí ele diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No capítulo 2, no verso 7, ele retoma a questão do amor, que faz parte dessa primeira evidência de andarmos na luz e termos comunhão. No capítulo 2, verso 7, ele diz, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Veja, irmãos, evidências de um novo nascimento, evidências de uma conversão genuína, andar na luz, e isso vai produzir também comunhão com os nossos irmãos. No verso 9, João agora é mais incisivo. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João repete aquilo que Jesus disse lá no Evangelho, capítulo 12, quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Mas nós andamos na luz, e nós temos comunhão com os irmãos, nós amamos os irmãos, com o amor de Cristo em nós, com o amor que é derramado pelo Espírito Santo. Isso é evidência de novo nascimento. A primeira pergunta é, eu sou realmente uma pessoa salva? Aí João vai dizer, uma pessoa salva anda na luz, e por andar na luz tem comunhão com os seus irmãos, comunhão com aqueles que também andam na luz, para a glória do Senhor. Segunda evidência, João diz que o verdadeiro cristão, ele sente profunda tristeza por seu pecado. E ele não consegue permanecer nesse estado de pecado, de rebeldia contra Deus, e ele é levado à confissão e ao abandono. No versículo 8 do capítulo 1, João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E aí, reconhecemos então que somos pecadores.
Reconhecemos que mesmo depois da conversão, ainda falhamos. Aí João diz no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, irmão, João diz que a segunda evidência é que o cristão, ele tem tristeza quando ele peca, quando ele erra o alvo de Deus, quando ele se afasta do propósito do Senhor na sua vida. Não há prazer no pecado, porque todo pecado é uma afronta à santidade de Deus. O verdadeiro cristão nascido de novo não vive na prática do pecado. João diz isso mais adiante, aqui no capítulo de número 3. Ele vai dizer no versículo 6, 1 João 3,6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E ainda no versículo de número 8, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Verso 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E João vai dizer por quê? Porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aleluia. O verdadeiro cristão anda na luz e automaticamente ama os seus irmãos. Como consequência, ama os seus irmãos. Mas João também diz, quem nasceu de novo sente tristeza pelo seu pecado. O pecado passa a ser um acidente de percurso, né? Não algo idealizado, vivenciado diariamente, não. É algo que não era para ter acontecido. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que o cristão só tem um medo na vida, o medo de pecar contra Deus. Só tem um temor na vida, pecar, ofender a santidade de Deus. E nós, pela graça do Senhor, pela atuação do Espírito Santo em nós, da sua palavra, ficamos tristes quando nós erramos e queremos recomeçar. E nos voltamos ao Senhor, e João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. A chave do verso 9 é, Ele é fiel e justo, é o caráter do Senhor. Ele tem prazer de nos perdoar, de nos purificar, de consertar aquilo que não está de acordo com o seu querer. João avança e nos mostra uma terceira evidência. O verdadeiro cristão tem um novo relacionamento com os mandamentos de Deus. Capítulo 2, versículo de número 3. João diz, ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Como é que nós sabemos que o temos conhecido? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Irmão, isso aqui é um raio-x espiritual, né? Isso aqui é realmente uma visão profunda do que é uma experiência de novo nascimento, das evidências. E eu temo, irmãos, que há muitas pessoas que se dizem evangélicas no nosso tempo, mas que não passaram por essa experiência. E esse é um tempo que Deus está despertando pessoas para questionarem a sua condição diante do Senhor, a sua posição espiritual. Quando a gente ouve falar das estatísticas, né, os números de cristãos, isso é muito questionável, né? Muito questionável. E às vezes a gente vê números enormes, mas não vemos na mesma proporção impacto do testemunho, mudança de estrutura na sociedade, nos ambientes onde essas pessoas ditas cristãs vivem. Por isso que essa reflexão é importante. Eu sou realmente uma pessoa salva? João diz que está com ele, mas anda nas trevas. É mentira essa experiência. Verso 6, mentimos. Diz que anda com ele, mas não ama o seu irmão. É mentira.
diz que anda com ele, mas não guarda os mandamentos. João diz, 1 João 2,3, sabemos que o temos conhecido, por isso se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço o Senhor, conheço o Evangelho, conheço a igreja, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, amados, a rebelião é a marca de um homem sem Cristo. O cristão, porém, ao ser regenerado, ele é colocado numa posição de obediência a Deus. No reino de Deus, não há espaço para rebelião mais. Aliás, essa é uma das definições do que seja uma conversão, uma regeneração. É Deus nos tirar do estado de rebelião e nos trazer para o estado de adoração. Agora, estar nesse estado de adoração é incompatível com a desobediência. Né? O Senhor Jesus, por exemplo, ele tem uma visão do amor a Ele relacionada com obediência. Jesus não se impressiona com emoção, embora a emoção faça parte da nossa vida. Mas não adianta eu chegar aqui e começar a chorar, emocionado, dizer, Senhor, eu te amo, porque Jesus já deu o veredito. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é o que diz que me ama, mas é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os pratica. É isso que Deus está procurando. Esses são os adoradores que Deus está procurando. Gente que guarda a palavra, que vive o Evangelho de Jesus, que não se omite, que assume a sua posição como cristão, cujas aspirações estão voltadas para o reino de Deus. Nossa maior ambição é o reino de Deus, é o governo de Deus, amado. Não nos enganemos com projetos humanos, com projetos centrados no homem. É só olhar para a história, para ver o que vem acontecendo ao longo da história. Regimes caindo, estruturas ruindo, promessas humanas se desvanecendo. A sociedade vai progredir, o homem está no centro de tudo. Vem a primeira grande guerra, depois vem a segunda grande guerra. Não, agora vai melhorar, depois do 11 de setembro vai melhorar tudo. Né? E aí só piora. Porque o homem sem Cristo, ele está fora do reino de Deus, fora dos valores do reino. E nós precisamos assumir a postura dos discípulos de Jesus, que aprenderam a orar com eles, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, santificado seja o teu nome. Que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas, famílias, estruturas, a partir de uma experiência de regeneração que vai desembocar em evidências, em práticas. E é isso que João está dizendo. Sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Se me amais, diz Jesus, João 14,15, guardareis os meus mandamentos. E no verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Só que o texto não para aí. Jesus continua, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. O Senhor quer se manifestar a nós, queridos. E ele se manifesta a homens e mulheres regenerados, obedientes ao Senhor e à sua palavra. Eu quero caminhar para o fim, trazendo a quarta e última evidência de uma vida transformada, regenerada, salva por Jesus. A quarta evidência é o cristão verdadeiro tem como alvo andar assim como Jesus andou. 1 João 2, versículo de número 5 e versículo 6. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus.
Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aleluia. Deve andar assim como ele andou. Jesus andou por toda parte, diz Atos 10:38, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ungido pelo Espírito Santo. Jesus andou em obediência ao Pai, cumprindo os propósitos do Pai, sem alianças com as trevas. Obviamente, irmãos, que nós ainda falhamos, ainda estamos neste mundo, vivemos a fé em Cristo no mundo desconectado de Deus, sofremos por conta disso, lidamos com valores antagônicos à fé cristã, no dia a dia experimentamos isso, mas a nossa vida está em Cristo, e nós temos sido transformados de glória em glória, e nós vemos essa palavra, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. E eu me lembro daquela palavra de Jesus sobre os frutos. O fruto que é correspondente à árvore, Mateus capítulo 7. A boa árvore que produz bons frutos. Ou seja, há uma relação direta entre a natureza e a prática, a vontade e a prática. É o que nós chamamos de ontologia. A vontade vai desembocar em ação, ela está vinculada e dependente da natureza. Árvore boa, bons frutos, árvore má, frutos maus. Ou seja, se não houver uma nova criatura, se Deus não estabelecer em nós uma nova criatura, nós não podemos esperar dessa pessoa atitudes coerentes com o Evangelho. Às vezes nós queremos nos enganar, esperamos, temos expectativa de pessoas que vão ter ações, atitudes cristãs, se elas não nasceram de novo. Não nos enganemos, irmãos. E nós somos chamados a refletir nessa noite sobre que tipo de experiência nós temos diante do Senhor. Eu realmente sou uma pessoa salva? É óbvio que nós ainda falhamos, mas estes são os nossos alvos, andarmos na luz, reconhecermos quando nós falhamos e confessarmos os nossos pecados, sermos obedientes aos mandamentos do Senhor, buscarmos andar como Jesus andou, amarmos os nossos irmãos, amarmos a missão de Deus no mundo, não sermos religiosos, de estruturas humanas, mas sermos discípulos de Jesus no mundo, que amam a Deus, que amam ao próximo, por causa do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e aquele que é salvo pela fé em Jesus vai manifestar frutos que evidenciam essa transformação. E é isso que faz a diferença. Deus está chamando uma igreja nesse tempo, uma igreja santa, uma igreja viva, uma igreja adoradora, serva, comprometida com o reino, com o Evangelho, que não está limitada nesse tempo, que continua servindo, que tem o olhar voltado para o trono e para a missão que recebeu de Deus nesse mundo. Você realmente é uma pessoa salva? Qual é a sua condição diante do Senhor? Você já experimentou o novo nascimento? Você anda na luz, como Jesus está na luz? Você tem procurado guardar os mandamentos de Deus? Você tem prazer na obediência? Deus coloca em nós o prazer da obediência, aleluia. Nós não nos alegramos com a injustiça, né? Nós não nos alegramos com a corrupção, nós temos prazer em levar a paz de Cristo, o Evangelho de Jesus às pessoas, nós temos alegria de ver os valores do reino de Deus no nosso dia a dia, no nosso contexto, na sociedade. Quando nós não os vemos, nós lamentamos.
Então, querido, que seja um momento de reflexão. Que tipo de experiência você tem com Deus? Você somente tem procurado se aproximar de Deus para que Ele possa aliviar as tensões que você tem vivido? Ou você o reconhece como um Deus salvador, que entregou o seu Filho amado para morrer por você, para transformar a sua vida, para perdoar os seus pecados, para que você seja reconciliado com Ele e a partir daí viver uma nova vida? Não uma vida de religião, uma vida dissociada do dia a dia, não. O Evangelho de Deus nos coloca na história, é Cristo em nós, a esperança da glória. É Cristo em nós nos relacionamentos, é Cristo em nós como lidamos com o dinheiro, é Cristo em nós como lidamos com a vida, com o próximo, com as realidades e com o próprio Deus. Que o Senhor te abençoe. Que ao fazer esse exame proposto por João, de uma forma bem objetiva, aqui não há nada de teoria. Quando nós chegamos no capítulo 3, João diz assim, olha, aquele que tem recurso desse mundo e vê o seu irmão padecendo necessidade e fecha-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É nesse nível que essa carta está. Eu quero recomendar você a fazer a leitura da primeira carta de João. Estamos fazendo como igreja, começamos aí na segunda-feira, no capítulo 1. Leia essa carta, deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, deixe o Senhor tratar com o seu interior, para que de fato você possa checar isso. Que tipo de experiência eu tenho com Deus? Eu realmente sou uma pessoa regenerada? E se renda ao amor de Deus. Se você chegar à conclusão, não, a minha experiência ela é muito rasa, é só no nível da religião mesmo, eu continuo sendo o centro da minha vida, não houve uma mudança, porque eu disse aqui que quando Jesus transforma a nossa vida, quando o Espírito Santo nos regenera, Jesus passa a ser o centro da nossa vida. Talvez você vai fazer essa análise, vai chegar à conclusão, não, eu ainda continuo no centro da minha vida. Tudo ainda continua girando em torno da minha vontade, dos meus ideais. E eu vou dizer para você que isso é fruto de alguém que não nasceu de novo. Porque quando nós nascemos de novo, a nossa maior ambição é adorar o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. O nosso maior anseio é viver para o reino de Deus. E no reino de Deus só existe um rei, só há um trono. E ele está ocupado por aquele que venceu. O Senhor Todo-Poderoso, o nosso Salvador Jesus. Ele é digno, e só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Um dia João se aproximou de Jesus, ouviu o Evangelho, foi chamado por Jesus, e a partir de então passou a ser transformado de glória em glória. Não foi um homem perfeito, como nós falhamos, a única pessoa que passou nesse planeta e nunca pecou foi o Senhor Jesus. Mas João foi transformado, é o mesmo processo que nós passamos. Primeiro da regeneração, novo nascimento, obra do Espírito Santo. O Espírito age em nós e nós reconhecemos que somos pecadores e que Jesus Cristo é o único Salvador. E a partir daí uma obra que nós chamamos de santificação, crescimento diário, transformação de glória em glória, até que vai chegar o último estágio, que é a glorificação, quando nós não teremos mais a presença do pecado nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, e que a experiência de você que nos ouve nessa hora, ou você que vai nos ouvir no outro momento, possa ser checada, humildemente, sinceramente. E se você perceber que você ainda é o Senhor da sua vida, entregue-se a Jesus, aquele que deu a vida por você, para viver. Ele quer viver dentro de você, Ele quer governar a sua vida. Que você possa viver para o louvor da sua glória, daquele que veio a esse mundo, morreu em nosso lugar, pagou a nossa dívida, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai e virá para buscar todos aqueles, homens e mulheres, que se renderam ao seu amor, que reconheceram a sua obra, que creram no seu sacrifício
e foram transformadas por Ele, pela obra do Seu Espírito, e passaram a evidenciar na história mudanças, sinais de transformação, de novo nascimento, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento, e eu queria também reforçar aí que você pode usar o nosso chat para compartilhar pedidos de oração, motivos de gratidão, e nós vamos passar já agora a um tempo de oração mesmo, né? Que nós possamos compartilhar aí e vamos orar uns pelos outros. Mas eu queria que você pensasse na palavra do Senhor, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, que chegou à sua mente, aos seus ouvidos, ao seu coração nessa hora. Que o Espírito Santo possa tratar com você nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela obra do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Ela é firmada tão somente na sua graça. Baseado na graça do Senhor, na sua escolha soberana, livre, que nós fomos alcançados. Mas também cremos, Senhor, que a partir dessa obra de regeneração, há marcas que evidenciam essa transformação na nossa vida. E que elas sejam verdadeiras, Senhor. Que cada vida que nessa hora está meditando na palavra, possa deixar o seu espírito mostrar, tratar, confirmar. O apóstolo Paulo diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que haja essa confirmação. Se há alguém, Senhor, que nos ouve nessa hora, que não tem a certeza ainda da eternidade com Cristo, que não tem a certeza da vida eterna, que a luz do Evangelho venha agora, que o Espírito Santo opere, Senhor, a regeneração, e que essa vida se renda ao Teu amor, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos e abençoamos essas vidas, em nome de Jesus. Amém.